São Paulo é 8h30, né? Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O vereador Zezé Serafim, em substituição ao primeiro secretário, fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 31 de 2004 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente do município. Projeto de Lei número 32 de 2004 do Poder Executivo retifica e ratifica o teor da Lei 227 de 1996, disciplinando as regras para a doação dos lotes do Jardim Santo Antônio. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2004 do Poder Executivo dispõe sobre a doação de rede coletora de esgotos para a Sabesp. Projeto de Lei número 15 de 2004 do Poder Legislativo dá à atual Rua 3 do bairro Coab 2 a denominação de Rua Sebastião Francisco Vieira. Projeto de Lei número 16 de 2004 do Poder Legislativo dá à atual Rua 2 do Conjunto Habitacional Vereador Pedro Branco da Silva a denominação de Rua Adão Rosa Sebastião. Projeto de Lei número 17 de 2004 do Poder Legislativo da atual Rua 7 do Conjunto Habitacional Vereador Pedro Branco da Silva a denominação de Rua José Benedito Sebastião de Miranda. Requerimento número 33 de 2004, de autoria do vereador Calil Chaguri, requer do Poder Executivo Municipal envio a esta Casa de Leis cópias das DARFs dos autônomos que prestaram serviços ao Executivo no ano de 2001, incluindo os autônomos que prestaram serviços ao Hospital Municipal de Conchas. Requerimento número 34 de 2004, de autoria do vereador Calil Chaguri, requer do Poder Executivo Municipal envio a esta Casa de Leis cópia do empenho e do cheque referente à devolução de INSS retido indevidamente das notas 95 e 96 de Benedito Carlos Bertin. Requerimento número 35 de 2004, de autoria do vereador Calil Chaguri, requer do Poder Executivo Municipal explicações quanto ao recolhimento a menor de imposto de renda retido na fonte. Moção de pesar número 69 de 2004 à família do senhor Arthur Rigon, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Não havendo oradores inscritos para ocupar a tribuna livre, eu consulto o plenário sobre o intervalo regimental. Nós prosseguimos, então, sem o intervalo. Eu também consulto o plenário. Nós temos dois projetos. Projeto de Lei número 31, 2004, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente do município. E o projeto de Lei Complementar número 14, 2004,
que dispõe sobre a doação de rede de coletora de esgoto para a Sabesp. O 31 nós estamos lendo essa noite e o 14 também, esclarecendo que o projeto de lei número 31 já foi amplamente discutido, inclusive nos momentos que antecederam esta sessão. E esclareço que o projeto que diz respeito à doação de rede coletora de esgoto para a Sabesp, nós já temos precedentes nessa casa. Na verdade, para a Sabesp poder executar uma extensão, e essa extensão de 102 metros lineares, é para atender a futura sede da Câmara. Existe necessidade que a Prefeitura faça a doação da rede coletora para a Sabesp poder executar o serviço. Então, eu consulto o plenário se existe alguma objeção quanto ao fato de referidos projetos estarem sendo lidos, discutidos e votados nessa noite. Não havendo objeção, eu vou colocar, então, em votação esses projetos. Pois não, vereador? Bem, então vamos à ordem do dia. Vamos primeiro aos requerimentos. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 33/2004, de autoria do vereador Calil Chaguri. Requer do Poder Executivo o envio a esta Casa de Leis cópias das DARFs dos autônomos que prestaram serviços ao Executivo no ano de 2001, incluindo os autônomos que prestaram serviços ao Hospital Municipal. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 34/2004, de autoria do vereador Calil Chaguri. Requer do Poder Executivo envio a esta Casa de Leis cópia do empenho e do cheque referente à devolução de INSS retido indevidamente das notas 95 e 96 de Benedito Carlos Bertins. Nota fiscal 95 igual a R$ 3.350,68. Nota fiscal 96 no valor de R$ 837,65, com o valor total, a soma das duas notas, de R$ 4.188,33. Eu coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 35/2004, de autoria do vereador Calil Chaguri. Requer do Poder Executivo Municipal explicações quanto a recolhimento a menor do imposto de renda retido na fonte. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria, nesse momento, Vossa Excelência está colocando em votação os requerimentos, Sim, senhor. e formalizar um requerimento também, se Vossa Excelência permitir, a mesa diretora, um requerimento a ser enviado à Caixa Econômica Federal Laranjal Paulista, requisitando o nome de todos os beneficiários dos projetos e programas assistenciais do governo federal na cidade do município de Conchas, que para um estudo aí futuro aí que nós estamos fazendo. Pois não. Antes de adentrar ao assunto do requerimento do vereador Cid Miranda, eu coloco em votação a moção número 69/2004 do vereador José Tadeu Amadanelli, de moção de pesar à família do senhor Arthur Rigon. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Pois não? Havendo antecedente, eu gostaria também que se fosse feita uma moção de pesar à família do Plínio Augusto da Silva, mais conhecido como Plínio
Baltazar, falecido hoje, enterrado hoje na nossa cidade de Conchas. Pois não. Então vamos primeiro apreciar o requerimento verbal apresentado pelo vereador Sidney Vieira de Miranda, no sentido de oficiar a Caixa Econômica Federal, provavelmente a agência de Laranjal Paulista, que atende o município, solicitando na mesma o envio uma relação de todos os beneficiários dos programas sociais do governo federal, governo estadual, atendidos aqui no município. É isso, vereador Sidney? Eu coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação a moção apresentada verbalmente nessa sessão pelo vereador Elias Valdrigue, encaminhando nota de pesar à família. O senhor pode repetir, vereador, por favor? Plínio Augusto da Silva. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2004 em votação única. Dispõe sobre a doação de rede coletora de esgotos para a Sabesp. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Isso, 14 de 2004. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado em votação única por unanimidade. Antes de passar apenas ao projeto 31, que vai ser objeto de emendas aí, eu gostaria de lembrar as comissões que deu entrada aqui a alguns projetos nominando ruas, que existe necessidade. Isso aqui não se trata, alguém pode estar pensando que se trata aí de mera homenagem, não. Existe necessidade real para que principalmente os Correios, as pessoas tenham uma rua. Então, as comissões já podem se manifestar a respeito desse projeto. E tem um outro projeto também que está sendo lido hoje, encaminhado às comissões. É o projeto de lei número 32 de 2004, que retifica e ratifica o teor da lei 227 de 1996, disciplinando as regras para a doação dos lotes do Jardim Santo Antônio. Então, o Poder Executivo pretende algumas alterações na lei. Então, eu pediria às comissões aí que atentassem para a real necessidade dessas alterações, não vai haver prejuízo aos donatários anteriores. Enfim, uma atenção especial, porque nós temos poucas sessões até o final do ano aí. Nós vamos colocar agora em discussão e votação projeto 31/2004. Esse projeto já foi exaustivamente discutido, foi debatido aqui em sessões anteriores e em sessões administrativas. Existe parecer técnico contábil favorável. Quanto à legalidade, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. E a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade vai apresentar algumas emendas agora, lembrando que existe uma exposição de motivos de forma complementar encaminhada pelo senhor prefeito municipal. Então eu vou colocar em discussão esse projeto aqui, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto já foi objeto de uma discussão na sessão passada, e um tópico que tem chamado a atenção dos senhores vereadores e tem inclusive impossibilitado a votação do mesmo até esta data, é uma redução nas cestas básicas da assistência social. Até este próprio vereador que fala,
é contra qualquer redução de serviço de distribuição de cesta básica, porque nós achamos muito importante, diante da crise que nós atravessamos, que o povo, sempre que possa, receba assistência da assistência social, cesta básica, remédios, etc. Então, a fim de que a gente possa votar inteiramente convencido de que essa é a melhor alternativa para as finanças municipais, nós estamos apresentando uma emenda neste momento, senhor presidente, deixando de lado esse tópico exclusivo da cesta básica. Ele não entraria em votação nesta sessão e a gente poderia, se Vossa Excelência e os demais colegas quiserem, votarmos os demais dispositivos do projeto. Então, a emenda é no sentido de que a Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade apresenta a seguinte emenda. 1. A importância do crédito adicional suplementar descrita no artigo 1º do projeto fica modificada para 14.500. Vamos lembrar que no projeto original ela é de 17.500, nós estamos reduzindo os R$3.000 das cestas básicas. 2. Os valores suplementados nos itens 1, 2 e 3 do artigo 1º ficam reduzidos em R$1.000 cada um, totalizando os 3.000 reduzidos no capto. 3. O item 2 do artigo 2º, que é o específico sobre os 3.000 das cestas básicas, fica excluído do projeto, renumerando-se os subsequentes para 2 e 3. Então, a gente excluiria esse item. Então, com essa alteração, senhor presidente, nós tranquilamente poderíamos votar o projeto e ficaríamos, então, aguardando este requerimento que nós já fazemos no próprio parecer, requerendo que seja oficiado ao chefe do Executivo, justificando a diminuição dos recursos para a compra de cesta básica, apresentando a planilha dos últimos 6 meses de gastos e número de cestas básicas distribuídas pela assistência social. Tão logo a gente tem em mãos essa planilha, nós vamos nos convencer que realmente não houve corte, e sim sobra. A partir de então, com a consciência tranquila, nós poderemos votar sem estar tirando cesta básica de quem precisa. É o parecer da nossa comissão, senhor presidente. Pois não. Então nós vamos, segundo o parecer da Comissão de Orçamento, nós estamos votando além do projeto com as emendas propostas pela comissão, esse requerimento que vai ser extraído do projeto. Alguma dúvida a respeito das emendas apresentadas pela Comissão de Orçamento? Ainda em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação o projeto 31/2004 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa vigente do município, com as emendas propostas pela Comissão de Orçamento, juntamente com o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade com as emendas e requerimento. Eu só peço ao senhor presidente da Comissão de Orçamento que amanhã, por favor, dê redação final. Esse é um encargo mais da Comissão de Constituição e Justiça, mas nesse caso é o orçamento que vai ditar as normas. Eu gostaria de lembrar à casa que na próxima terça-feira, dia 9, que antecede a sessão ordinária do dia 10, nós estaremos aqui reunidos para discutir aquelas adaptações, as atualizações, a consolidação da nossa lei orgânica e do regimento interno. Eu, pessoalmente, gostaria... a reunião está marcada para as 19 horas. Eu, pessoalmente, estarei aqui no período da tarde, e se algum outro, aqueles grupos que foram formados, puderem adiantar e puderem estar presentes aqui no dia 9. Isso daqui é de suma importância, porque nós temos que fazer essas alterações que são absolutamente necessárias no nosso regimento interno e algumas pequenas mudanças.
Como já disse em várias ocasiões, não existem matérias polêmicas, na verdade, são adaptações que nós precisamos fazer. Já existe o estudo, de qualquer maneira, na terça-feira, a partir das 14 horas, eu estarei presente aqui. Se alguém quiser vir nesse horário, antecedendo o horário que nós marcamos para 19 horas, isso eu acho que facilita bastante os nossos estudos. Eu queria também comunicar que nós recebemos um convite da Câmara Municipal de Botucatu, convidando os senhores vereadores a comparecer a uma sessão solene de outorga do título de cidadão botucatuense ao deputado Milton Monte. É no dia 12, o convite está na secretaria. Se houver alguém interessado, então a gente pode se locomover até Botucatu. Explicação pessoal dos senhores vereadores. Alguém quer fazer uso? Com a palavra a vereadora doutora Adriana. Senhor presidente, eu gostaria de estar requerendo, na verdade, ao senhor que sejam realizados estudos, enfim, acerca da viabilidade de que fosse fornecido, como todo ano esta casa fez, o abono de Natal aos funcionários que durante todo o ano trabalham e por um motivo, né, não tão favorável a eles, acabam sem poder receber o abono de Natal que todo trabalhador tem direito de receber. Primeiramente isso, e para concluir... Só então, por vez, assim facilita. Essa é uma questão bem administrativa que nós temos que verificar, inclusive, a questão orçamentária, as despesas que nós temos. Mas eu vou determinar que se proceda, ao nosso contador, que se proceda o estudo, e até a próxima sessão eu comunico a Vossa Excelência, e daí o plenário delibera dessa questão. Obrigada, senhor presidente. E uma questão interessante, várias pessoas, por ocasião da eleição mesmo, o resultado da eleição, vêm conversar, né, ainda um assunto que vem sendo fomentado, que eu sempre disse aqui e volto a colocar, que é muito bom, porque, no fundo, mais pessoas, várias pessoas, vêm se interessando por assuntos públicos, não apenas no momento de reclamar, mas vendo soluções, ideando coisas positivas para a comunidade, para o município. E eu gostaria de estar agora estou me manifestando, aliás, no sentido de alertar, já que percebi que vários cidadãos desconhecem esta abertura que há dentro do regimento interno da Câmara, no artigo 290, para que qualquer cidadão, desde que eleitor na cidade, enfim, possa vir fazer uso da tribuna livre, certo? Por 15 minutos, ou seja, 15 preciosíssimos minutos do cidadão vindo trazer questões, levantando problemas e trazendo soluções também. Ou seja, é algo que poucas vezes, talvez, pode até ter sido por desinteresse, talvez, de muitos, mas como vem se fomentando ainda a questão das eleições, que aqui acabaram praticamente de acontecer, isso vem sendo colocado de uma maneira mais clara. E eu até brinquei e coloquei, bom, não serei vereadora eleita do município, mas provavelmente eu, como gosto muito de política, amo minha cidade e gosto dos meus companheiros e tudo, tanto desses que aqui estão, como daqueles que virão, certamente acabarei fazendo uso da tribuna livre por uma vez ao mês, pelo menos. Na verdade, isso demonstra o quê? O que eu quero dizer com isso? Que são 9 vereadores, somos hoje em 13, serão 9 daqui por diante, a partir da próxima legislatura, mas o cidadão que está na sua casa e está, enfim, com a sua família, é interessante que ele saiba que ele pode, sim, vir para a Câmara Legislativa e fazer uso desse direito legal, certo? Vindo trazer aqui soluções, enfim, participando
como se fosse um vereador, quase como um vereador, ou talvez até com uma importância fora de comentários. Por quê? Porque o próprio artigo, em seus parágrafos, ele coloca, no parágrafo 9º desse artigo, 290 do Regimento Interno, que na última sessão ordinária de cada ano, os vereadores deverão reunir-se para julgar, por deliberação de 2/3 de seus membros, o discurso mais interessante e popular que fora realizado na tribuna livre, para que esse cidadão receba, em nome da Câmara Municipal, o título de cidadão honorário. Ou seja, quando esse artigo de lei ficou aqui consignado, ele não só garantiu o exercício desse direito, como também ele deu aqui um prêmio àqueles que viessem participar de uma forma mais efetiva, não da política apenas, mas da vida da cidade e, enfim, colaborando com não só os demais membros, mas também com o próprio Executivo. Obrigada, senhor presidente. Obrigada. Eu só lembro a Vossa Excelência que se apresse, porque o vereador José de Almeida já se inscreveu para a primeira sessão de 2005. É questão de sangue, não tem jeito. Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, também vamos pegar esse bonde e dizer que também não descarto a possibilidade de, a partir do ano que vem, trazer minha ajuda à administração, né, minha crítica construtiva, quando for o caso, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor. Mas, senhor presidente, deixa eu só ler um trechinho aqui hoje. Eu estou aqui em mãos o jornal do IANSP. Só, perdão, é que o vereador Nilton falou que ele está economizando esse ano para falar no que vem. Com a palavra, vereador doutor Anselmo. Veja bem, senhor presidente, um assunto bastante interessante para o futuro prefeito. Estou aqui em mãos com o jornal do IANSP, cujo presidente é o Dr. Milton Flávio, que, por sinal, foi o deputado estadual mais votado em nosso município nas últimas eleições. E aqui está escrito, eu vou ler só algumas frases. Numa demonstração de que descentralizar o atendimento do IANSP é o caminho certo, o governador do estado e o secretário de saúde apoiam a renovação e a inclusão de novos contratos no interior. Somente no mês de julho e agosto foram assinados 18 contratos novos. Senhor presidente, eu apresentei aqui alguns requerimentos durante esses últimos mandatos meus e nenhum prefeito se sensibilizou com a classe dos funcionários públicos estaduais em nosso município. Porque Tietê, Cerquilho, Laranjal, Botucatu e outras tantas cidades possuem IANSP. O funcionário público é atendido através do IANSP e não do SUS. Isso beneficia não só os funcionários públicos estaduais, que têm acesso a um maior número de atendimentos, de exames, como também o próprio município. Porque é até uma questão de inteligência, senhor José Oscar Pavan, fazer esse convênio. Porque o IANSP paga 3 vezes mais do que paga o SUS. Tanto para consulta quanto para internação. Então não dá para entender qual é o critério da nossa saúde, do nosso hospital de Conchas, que nunca fez. Não por falta de pedido, de requerimento, aprovado por esta casa, que nós já fizemos e já mandamos. Mas eu não sei por quê. Acho que não precisa de dinheiro, porque recebe menos pelo SUS e não faz convênio com o IANSP. E nós temos aqui, o vereador Zé da Bem sabe, muitos funcionários estaduais que residem em nosso município. Cada consulta, cada internação, exames seriam ressarcidos no município em valores muito maior do que recebe pelo SUS. Então fica mandando para Rubião e perde a receita no hospital. Então fica, senhor José Oscar Pavan, futuro prefeito, mais essa sugestão de que já no início do seu mandato, procure o Milton Flávio, porque ele tem um compromisso sério com a cidade. Ele foi o mais votado aqui, o povo confiou nele. Que ele com certeza vai assinar esse contrato e vai beneficiar muitos funcionários estaduais e beneficiar também o hospital, com maior arrecadação. Vai ter alguma resistência por parte de alguns setores, mas esses setores
proporciona nenhum lucro para a cidade. Pode ter certeza, senhor presidente. É isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio José Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas um recadinho, é que sábado, às 20 horas no Lions Club, haverá um encontro de corais que se apresentarão aqui em Conchas, além do coral municipal. Então nós gostaríamos de convidar todas as pessoas para participarem desse evento cultural do coral municipal, às 20 horas no Lions Club, sábado, agora dia 6. Então todos estão convidados. Apenas, como está difícil atender pedidos durante os 4 anos, e agora nesses 2 meses finais vai ser difícil também, apenas umas pessoas que estão reclamando que, devido ao calor, gostam de tomar sorvetes ali próximo à igreja matriz e gostam de sentar na pracinha, só que não existe nenhuma lâmpada. Como há 4 anos nós estamos pedindo para iluminar ali e não foi possível, pelo menos nesses 2 meses que falta, colocar uma lâmpada, pelo menos, para as pessoas sentarem para tomar um sorvete durante o calor, porque está difícil. E esperamos a que o prefeito eleito Zelão Pavan possa iluminar aquela praça na próxima gestão, porque agora está difícil. Pelo menos, não só os vereadores aqui que já citaram, que vão vir falar aqui na Câmara, mas eu estarei aqui também fazendo pedidos em nome da população. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, foi muito importante a palavra do vereador Dr. Anselmo a respeito do problema do IANSP. E no seu pronunciamento, ele se manifestou dizendo que não existe o interesse do Executivo. Pode não existir o interesse do Executivo, mas do funcionalismo que pode usufruir do IANSP existe, e muito grande. Evitaria, no caso de nós termos um convênio em Conchas, o deslocamento do pessoal para Botucatu, para Laranjal. Talvez em casos mais graves, Botucatu fosse muito mais favorável, não resta a menor dúvida. Mas nós temos casos simples que não existe a necessidade de uma locomoção para um local de uma tecnologia ou de uma medicina mais avançada, que na própria cidade de Conchas pode se resolver o problema. Então, um dos objetivos do nosso novo prefeito é atender essa solicitação do funcionalismo público com a implantação desse convênio do IANSP na nossa cidade. É um assunto importantíssimo que só vem beneficiar a população. E se você fizer um levantamento do número de funcionários públicos que nós temos em Conchas, você verá que é um número relativamente grande em proporção à nossa cidade. Então, eu acho que é um assunto realmente muito importante e que merece destaque e merece ser cuidado com muito carinho pela nova administração. Quanto ao fato de vir se manifestar através da tribuna na Câmara, talvez seja por uma questão de força de hábito, não é verdade? Então, está acostumado, mas a gente não espera somente vir se manifestar na tribuna, não. A manifestação pode ser no próprio gabinete do senhor prefeito, pode ser junto aos demais vereadores e dentro de tudo aquilo que a gente pode fazer para que nós tenhamos um desenvolvimento em nosso município. E a gente está sempre pronto a colaborar nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, eu quero lembrar mais uma vez, convidando aqueles que têm interesse em conhecer e prestar uma homenagem ao cidadão Daniel Baldassim e Santo Baldassim, que estarão aqui na próxima sessão, na próxima quarta-feira, às 7h30, para receber uma homenagem desta Câmara. Um por ser campeão pan-americano e participou também nas últimas Olimpíadas em Atenas. É um cidadão oriundo de Conchas e que esta Câmara muito merecidamente prestará uma homenagem a esse pai e filho, Santo Baldassim e ao Daniel Baldassim. Então eu lembro a todos aqueles que gostam de esporte, gostam de Conchas, gostam do povo de Conchas, é bairrista, que compareça na próxima sessão, dia 10, para assistir às homenagens que serão prestadas a Santo Baldassim e Daniel Baldassim. É isso, senhor presidente e nós, vereadores. Eu dou por encerrada essa sessão, convocando a próxima para o dia 10, no horário regimental.
dia 9 que vem.